Momento do Discipulado. Vida de serviço e compromisso, mas nem todos os cristãos são chamados a se dedicarem a Deus em tempo integral. Deus não criou a religião. Ele criou o ser humano para viver em contato com Deus. O pecado entrou no mundo fazendo necessária a expiação, o pagamento do pecado para o perdão. Inicialmente também não precisava de religião para isto. Cada pessoa deveria fazer a sua parte, mas praticamente ninguém fez. O mundo foi destruído e Deus começou tudo de novo com Noé não criando religião. Mas o povo se desviou, indo se concentrar na planície da Babilônia, no episódio da Torre de Babel, numa revolta generalizada contra Deus. Deus chamou o Abraão para começar tudo de novo. E aí a bênção de Deus seria através da família. Como continua até hoje, nós somos herdeiros do exemplo de Abraão, filhos de Abraão, pela fé. Ainda não se falou em religião, mas nos descendentes de Abraão, com o Jacó, começou a surgir a necessidade de separar uma parte do povo. Inicialmente, também Deus não fez isto e o fracasso foi total. O povo no Egito acabou escravizado humanamente pelos egípcios e idólatra. Deus diz na Bíblia que o povo de Israel no Egito seguiu os ídolos. Quando eles puderam no Monte Sinai, eles lembraram de um dos ídolos que eles tinham no Egito, o bezerro, e adoraram o bezerro de ouro. A partir daí, Deus disse, não dá mais. Para continuar desse jeito, com a responsabilidade individual e cada um se consertando. Vamos ter que separar uma família. E Deus estabeleceu um critério através de Moisés. Aqueles que têm zelo por Deus e querem ver o pecado extirpado do nosso meio, então venham e matem seus irmãos que pecaram. E aí a tribo de Levi veio e Deus disse, então, Moisés, a partir de agora eu faço uma aliança com a tribo de Levi. Vai ser o dízimo do povo para mim. Antes, quando saíram do Egito, Deus disse, em cada família vai ter um sacerdote, o filho mais velho, será consagrado a Deus como sacerdote. É mais ou menos esse o modelo que Deus tem para nós na igreja. Em cada família, Deus levanta alguém para líder daquela família. Em princípio, deveria ser o pai, o homem, o chefe de família, mas pode ser qualquer outro. Em uma família é a mulher, a mãe. Em outra família é um filho que se levanta como coluna espiritual daquela família. Você entende? Em cada família tem que ter alguém mais espiritual que zele pelos outros, abençoe os outros, interceda a Deus pelos outros, em cada família. Mas esse modelo não deu certo em Israel. E eles tiveram que ver Deus separando a tribo de Levi. Deus tomou os levitas em lugar, 2 primogênitos de cada família, e disse, agora vai ser uma família sacerdotal, uma família separada. Essa família será o dízimo do povo e vai ter a incumbência explícita de se dedicar a Deus
em favor dos demais. A tribo de Levi estaria de tempo integral servindo a Deus em prol dos demais filhos de Israel. Se os levitas, incluindo os sacerdotes, estivessem servindo a Deus sinceramente, verdadeiramente, o restante do povo seria abençoado. Mesmo que eles falhassem, os levitas fariam a expiação de seus pecados, levando a Deus o sacrifício necessário. Criou-se assim a religião. E daí por diante ela foi se degenerando. Lá pelas tantas, Deus disse: essa religião é mecânica, vazia, consiste em preceitos que maquinalmente se aprende e com a boca se repete, que não tem nenhum valor espiritual. Eu vou acabar com essa aliança. E de fato Deus acabou com essa aliança e prometeu, no fim dos tempos, que já está chegando, fazer uma nova aliança com o povo de Israel, a descendência de Abraão. Deus prometeu e vai cumprir, no final da grande tribulação, fazer essa nova aliança com Israel, com os judeus. Mas hoje é muito interessante, desde os dias de Jesus e dos apóstolos, como os judeus são cegos espiritualmente. E na leitura de Isaías, capítulos 28 e 29, nós vemos isto, como Israel era cego e continua, porque Deus chamou o profeta Isaías e disse: olha, no capítulo 6, você vai pregar, mas um povo que não quer ouvir, não vai receber, não vai entender o que eu quero falar através de você. Mas você, Isaías, vai ter que falar a si mesmo. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, no capítulo 11, diz: você não deve ignorar que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, que já está chegando. Então houve endurecimento a Israel para que os gentios pudessem ser salvos. João 1, 11, 12. Jesus veio para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O evangelho é para isso, para que pessoas de todas as origens, de todos os lugares, em todas as condições, venham para Deus e se tornem filhos de Deus. Jesus veio para isto, a pregação do evangelho é para isto, para que quaisquer pessoas possam ser filhos de Deus. Mas tem que nascer, não do sangue, nem da vontade da carne, mas do Espírito. Tem que nascer de novo para ser filho de Deus. Nós temos que entender isso para pregar isto e praticar isto. Mas eu quero focalizar aqui o seguinte: ninguém vai se converter sozinho. Era para ser assim. As pessoas olhando para o céu, vendo a criação de Deus, manifestassem interesse em Deus, mas isso não acontece. Então Deus levanta a igreja como povo sacerdotal para pregar o evangelho. Nós temos essa missão. Todo cristão tem um compromisso em viver com seus irmãos, adorar a Deus e pregar o evangelho. São 3 tipos de compromissos. Com os irmãos, tem que congregar, tem que fazer parte da família de Deus, a igreja, a noiva de Jesus. Tem que adorar a Deus, ter um compromisso de culto, de adoração a Deus, que inclui dízimos e louvor, enfim, a glorificação do Senhor. Tem que ter compromisso em adorar a Deus, mas tem que ter compromisso de evangelizar os demais também. 3 tipos de compromisso que todo cristão tem. Mas nem todo cristão é chamado para trabalhar de tempo integral. Só a tribo de Levi. A tribo de Levi era o dízimo do povo de Israel para viver totalmente, integralmente, 24 horas por dia para o Senhor. Hoje, a igreja é para ser o povo sacerdotal, mas infelizmente a maioria dos crentes não tem comunhão com Deus e precisam de pastores, obreiros e líderes.
Deus levanta obreiros, líderes, pastores, missionários para viverem em tempo integral na obra de Deus em benefício dos outros cristãos. Nem todos são chamados para isso, mas alguns são. E quem é chamado deve considerar um privilégio, mas também uma responsabilidade grande. Jesus falou sobre isso. Ele disse: quem é o mordomo chamado para ser fiel e tomar conta de seus conservos? Quando o Senhor vier, ele for achado fiel, vai ser premiado, galardoado, reconhecido. Mas se ele se distrair e passar a viver as coisas do mundo, comer e beber, se distrair com as coisas do mundo, e não cuidar de seus irmãos, o Senhor virá, de repente, lançará a sua sorte com os infiéis no inferno. O chamado tem uma responsabilidade dobrada. Ele é chamado como um privilégio para viver em tempo integral na obra de Deus, mas ele tem uma responsabilidade aumentada, porque ele vai dar contas de si e de outros que Deus entregou para ele cuidar, líderes. Bom, isso tem que ser ensinado aos cristãos quando se convertem, a todos que estamos discipulando. Você vai ter compromissos com Deus, com seus irmãos, com o culto a Deus e adoração a Deus e em evangelizar os de fora, mas não necessariamente em se dedicar a uma vida religiosa. Alguns poucos Deus vai chamar para viverem totalmente nessa vida religiosa, consagrados a Deus em tempo integral. É o dízimo do povo, uma parte do povo, mas não o povo todo. Mas a todos Deus chama para ter compromisso com o corpo, com seus irmãos, compromisso de adoração a Deus e compromisso de evangelizar os de fora. Você está cumprindo esses compromissos? Ou será que você tem um chamado para se dedicar totalmente ao Senhor e aí a coisa vai ser muito mais séria? A cobrança de Deus a quem mais foi dado, mais será exigida. Pense nisto.